Olá! Bom, nós finalizamos já o nosso conteúdo sobre fungos. Agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo do módulo 7, capítulo 20, que fala sobre os animais invertebrados, número 1. E aí aqui a gente começa a falar sobre algumas características dos animais e da evolução dos seus grupos, né? Mostrando quais são as primeiras características que surgem e consegue agrupar todos os animais em grupos, né? Primeiro, todos os animais são heterotróficos, todos eles são eucariontes, todos eles são pluri ou multicelulares, essa é uma característica comum a todos os animais, tá? Todos eles vão ter essa característica, porém, nem todos os animais são idênticos, nós sabemos isso, nem todos têm as mesmas características, a não ser essas principais. E aí, aqui, nós temos, deixa eu ver se consegue ver direitinho assim. Nós temos alguns ancestrais em comum, que é aqui. E aí nós temos o grupo mais primitivo, que são os poríferos. E aí o porífero ele não possui tecido verdadeiro. Depois dos poríferos, nós temos os daqui para baixo, todos possuem tecido verdadeiro, tá? Nós vamos ver que tecidos são esses. E aí nós temos os quinidários, que tem um tecido verdadeiro. Tecido verdadeiro mais simetria bilateral. Vamos ver também como a gente consegue identificar a diferença de simetria bilateral e simetria radial. E aí aqui eu tenho a deuterostomia, que nós vamos ver o que significa isso. E vem os animais. Então, vamos entrar no conteúdo, já que eu estou dando algumas definições, sem dar a devida explicação. Vamos lá. O corpo animal. Vocês estão vendo isso daqui? Acompanhem lá na página 8. Então, olha aqui na imagem. Eu tenho o zigoto, que é a junção do espermatozoide com o ovócito, formou o zigoto. Após o zigoto, ele começa a passar por clivagens, ou seja, por divisões celulares. E aí, essas divisões celulares, primeiro ele passa pela mórula e depois, logo em seguida, ele se torna uma blástula, que é logo isso aqui que ele já está com muitas divisões, muitas divisões. A blástula só vai passar por ela, por exemplo, os poríferos, eles não vão chegar nesse estágio aqui, porque eles não vão possuir tecido. O que são esses tecidos? Os tecidos germinativos, embrionários ou camadas germinativas, é o que vai formar algumas camadas do nosso corpo. Tipo, camada interna, camada externa. A ectoderme e a endoderme, tá? Então, os poríferos não têm, eles são ausentes. Os quinidários, eles possuem dois tecidos apenas. Eles só têm o endoderma e a ectoderma. E os demais animais são triblásticos. Eles possuem os três folhetos, tá? Então, eles são chamados de triblásticos. Bom, continuando aqui. E aí eu falei para vocês ainda há pouco a respeito de blastóporo, né? E que é essa parte aqui, que vai ser na divisão, quando ele estiver ali passando pelo desenvolvimento de gastrulação. Quando chega aqui, ó, tá vendo essa boquinha aqui? Essa boquinha aqui embaixo, essa entrada, né? Essa invaginação ali é chamado de blastóporo. Se esse blastóporo originar primeiro a boca, se ele origina primeiro a boca, ele é chamado de protostomados. Então, são os animais protostomados. Se o blastóporo originar primeiro o ânus, ele é chamado de deuterostomados, que somos nós, todos pertencentes dos cordados, todos que têm coluna vertebral, mais os equinodermos. E todos os demais animais são protostomados. Então, aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês agora, eu tenho na fase de gástrula, que é a fase do desenvolvimento embrionário, e um alongamento lá no blastóporo. Se o blastóporo originar primeiro o ânus, eu tenho um deuterostômio. Ali tem o exemplo de um girino, que é um vertebrado. Se ele originar primeiro a boca, eu tenho um exemplo de um protostômio, que aí aqui ele deu o exemplo de um quinidário, que é uma hidra. Bom,
Novamente, só para vocês olharem, originou primeiro a boca, originou primeiro o ânus. Tá? Conseguindo ver aí? E aí eu falei para vocês sobre os três folhetos embrionários, né, as camadas germinativas. E dentro desses que são triblásticos, eles possuem um celoma que preenche. Esse celoma fica lá na mesoderme. Quando o animal é acelomado, ele não tem o celoma, tá? Essa camada não tem o celoma, só é preenchido pela mesoderme. E pronto. Quando ele é pseudocelomado, ele tem o celoma, não é completamente revestido na mesoderme, que é o caso ali de alguns vermes, tá? E se ele é celomado, ele possui o celoma que está aqui na mesoderme, tá? Em relação à simetria, nós temos dois tipos de simetria. Simetria radial, quando eu consigo partir em vários planos de simetria. Ele deu como exemplo a estrela do mar e a água viva. Ambos são do filo dos quinidários. Eles conseguem passar por vários planos. Simétrico é porque eles têm o plano semelhante, tá? E a bilateral, quando eu parto somente e não consigo formar mais de um plano de simetria, só tem os dois. Então eu parto ao meio e vai ter um lado simétrico ao outro. Então, radial, vários planos. Imagina uma pizza. Se eu partir certinho, eu consigo raio de bicicleta. Eu tenho vários planos simétricos. Agora, uma pessoa, um verme, eu não consigo partir ele em vários pedaços e todos esses pedaços ficarem simétricos. Por fim, a reprodução. A diferença de célula haploide, diploide, poliploide. Haploide e diploide. A célula haploide é um conjunto cromossômico onde eu vou ter os gametas. Então, as nossas células, os animais, de uma maneira geral, a maioria os gametas são células haploides, que é onde eu vou ter a metade desses cromossomos. Porque quando eu tenho a metade do cromossomo do macho e a metade do cromossomo da fêmea, eu vou formar uma célula diploide, porque eu vou ter dois conjuntos cromossômicos. Vão formar cromossomos homólogos. O que são esses cromossomos homólogos? São os cromossomos iguais. Então, o ser humano, ele possui 46 cromossomos, ou seja, esses 46 cromossomos, a metade é da sua mãe e a outra metade é do seu pai, que eram células haploides. Então, o conjunto dessas células haploides que foram realizadas pela divisão meiótica da meiose, ele formou um ser com 46 cromossomos com células diploides. O nosso corpo, todas as células girando os gametas, todo o restante das nossas células são células diploide, tá? E poliploide são raros em alguns animais, mas se apresentar mais de dois conjuntos cromossômicos. E aí aqui, ó, falando sobre reprodução ainda, nós podemos encontrar seres dioicos e seres monóicos. Isso está lá na página 10, tá? E aí os seres monóicos são aqueles que vão possuir o mesmo sexo, os dois sexos, no mesmo animal. Ou na mesma planta, no mesmo ser. E o dioico são os seres que têm sexos separados, tá? Aqui deu o exemplo da planta. Dioico, sexos separados. Monóico, que aí ele deu bissexual ou hermafrodita, são aqueles que eu vou ter no mesmo vegetal. E também acontece isso no reino animal. Um beijo enorme, fiquem com Deus, continuem se cuidando e eu espero vê-los em breve, tá? Fiquem com Deus, tchau, tchau.